Olá, pessoal. Eu fiz essa gravação aqui para complementar a aula de ontem, né? Onde a gente viu a prática da configuração do protocolo de roteamento intradomínio, né, o OSPF, que ele serve para que os roteadores de forma dinâmica achem caminhos de forma supervisionada por meio da configuração, de uma configuração mais simplificada, né? E a rede consiga eventualmente reagir a falhas. Então, supondo esse exemplo aqui, né, a gente poderia ter essa máquina aqui como supervisório e dois CLPs, por exemplo, de um sistema de chaveamento de transmissão de energia, por exemplo. E aí, para integrar esses pontos, a gente usaria roteadores, né? E esses roteadores seriam interligados aí por um link, vamos dizer assim, Ethernet. Poderia ser outro link, né? Links determinísticos, mas hoje em dia é possível a entrega de links Ethernet sobre links determinísticos, SDH, e, e sobre fibra ótica, né? Então, enfim, o exemplo é bem fidedigno. E aí aqui, basicamente, a gente tem uma rede local, que agrega aqui os elementos, né, de supervisão e gestão, e aqui dois CLPs remotos, né? E aí a gente fez as redes locais aqui, 192, né, barra 24, e as redes de infraestrutura aqui, a rede 10, né? Cada um barra 30, porque aqui eu tenho só ponto a ponto. Quando a gente entra aqui no roteador, né? Se a gente entrar no roteador, a gente vai aqui no CLI, né? A gente entra nessa interface, a gente viu, né? É a interface no modo visualização. Enable a gente entra no modo configuração, né? Administrador, vamos dizer assim. E aqui a gente pode, se eu der um show running em config, eu vejo tudo que está configurado nesse roteador, desse jeito em linha aqui, né? Então, para eu mexer em algum atributo, né, eu simplesmente nego aquele atributo, certo? Então, por exemplo, essa interface, vamos, por exemplo, pegar aqui essa interface Giga 1 aqui que a gente, deixa eu ver, a gente está usando, a gente não está utilizando. Ela normalmente, aqui eu já mexi, né, conft, eu entro no configure terminal, agora interface Giga 010. Faz só 01. Agora nessa interface eu ponho ela em shutdown. Significa que eu desliguei ela. Ela mudou para administrativamente down. Se eu agora show running, eu for olhar aqui, ó, ela está com shutdown. Se eu tirar o shutdown, basta que eu ponha um no na frente. Então, né, se eu vir aqui, ó, conft interface giga ethernet 01 no, aí eu ponho o parâmetro, ele agora a interface está ligada, ok? Além disso, é importante saber os comandos lá de salvar na memória, né? Se eu olhar aqui, a running config, a configuração está na memória. Agora, se eu reiniciar, essa configuração se perde e ela é carregada a partir da startup config. Essa startup config. As duas têm que estar sincronizadas, a não ser que você esteja fazendo algum teste. Para sincronizar elas, basta escrever write memory, né? Então, na aula anterior, a gente configurou, né, o roteador do SPF. A gente pode ver aqui o que a gente fez basicamente, o router SPF, e mandou redistribuir as rotas diretamente conectadas, né? Outra coisa interessante fazer, por exemplo, eu não quero que as mensagens do SPF venham para a minha rede local. Então, eu vou falar que a minha interface Giga 00, ela é passiva, ou seja, ela existe, mas ela não precisa receber pacotes OSPF. Então, eu vou entrar aqui, configure terminal, né? Se eu abreviar também funciona, posso escrever configure terminal ou conft, também dá certo. Interface Giga 00. Eu poderia OSPF, não, desculpe, conft
router SPF 1, que é o ID do roteador que a gente viu. E aqui, ó, eu vou setar a interface como passiva. Então, eu não vou mandar atualizações de OSPF para aquela interface. Então, eu vou colocar aqui, ó, passive, Giga Ethernet 00, 00, né? Ó, 00. Isso é interessante para você evitar que pacotes OSPF venham aqui para a rede local. Tá? Depois faço aí nos demais roteadores. Bom, além disso, se eu tivesse outras redes, tá vendo? Network aqui. Por exemplo, vamos supor que desse roteador vem para um outro roteador aqui, que vem para outro. Essa rede, a rede desses roteadores que a gente imagina que estão aqui, eles não estão diretamente conectadas. Então, eu poderia adicionar a rede explicitamente, manualmente, usando esse atributo aqui, network. Aí eu cadastraria a rede na qual esse roteador sabe entregar. Tá? Outro exemplo. Mas, enfim, a gente está fazendo um exemplo básico aqui. Eu vou também mandar, no caso desse cara aqui, redistribuir as rotas estáticas, além das diretamente conectadas. Tem que botar subnet, eu sempre esqueço. Bom, então, se a gente testar agora, ó, se a gente olhar a tabela, ó, show IP, aí do modo de configuração, show IP OSPF, vamos ver o neighbor, né, as vizinhanças. Então, veja só. Aqui, ó. Esse roteador aqui, onde que a gente rodou esse comando, ele faz adjacência com neighbor ID. O neighbor ID é definido pelo router ID, né, que é simplesmente um rótulo que é dado ao roteador para ele se identificar na rede OSPF. No caso, se a gente não cadastrar nada, ele vai botar o IP, o router ID, ele vai usar o IP de menor tamanho. Então, por exemplo, o IP 192.0.0.1, que é o IP dessa interface, serviu de router ID. Então, o router ID é esse cara aqui, ó. Então, esse cara aqui, eu estou completamente sincronizado e ele é o Backup Designate Router, ok? E aí, o endereço que eu chego nele é pela interface 10.0.0.2. Ó. O meu próximo salto aqui, daqui para cá, é a 10.0.0.2. E o outro, que é o 192.200.0.1, que ficou essa interface aqui com o Router ID, né? Só detalhe. Ele virou full e ele virou Designated Router. O que é Designated Router? Bom, quando a rede OSPF inicia, elege-se o roteador designado e o roteador designado backup. Esses roteadores, quando eles existem na rede, eles centralizam as mensagens de update. Para quê? Quando você tem uma rede com muitos roteadores, se todos tivessem que mandar mensagens de atualização para os seus vizinhos, a gente geraria um volume muito grande de mensagens de pacote OSPF. Então, essa estratégia visa reduzir o tráfego de controle OSPF. Então, por exemplo, se tiver uma falha em um enlace, o roteador que percebeu essa falha atualiza o Designated Router. E o Designated Router informa os demais roteadores dessa atualização. Então, é uma forma de evitar uma certa inundação de pacotes na rede, centralizando num ponto focal, vamos dizer assim. Agora, se o Designated Router cair, né, automaticamente o backup assume, o roteador backup assume essa função. E entre eles ficam trocando uma mensagem de sincronização de hello, né? Quando o backup não recebe a resposta do principal, ele assume automaticamente. Então, com isso, a gente consegue diminuir o fluxo de mensagens de controle OSPF e a gente continua tendo aí a redundância na rede, né? Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Se eu olhar, então, esse meu roteador está sincronizado, ele criou a adjacência com os dois roteadores, beleza. Se eu olhar aqui, virtual link, não tem nada, porque eu não criei link virtual. Vou pedir para ele me mostrar
Bom, aqui é o processo está rodando. Basicamente, ele dá algumas informações básicas aqui. Né? Tá, o que eu quero saber aqui é quais as rotas que efetivamente ele aprendeu. Show, IP, Out ou SPF. Quais foram as rotas que foram aprendidas pelo SPF? Então, repare, pelo SPF, ele aprendeu aí para a rede 10004, que é essa diametralmente oposta aqui, via a interface 9, que é essa aqui, que também tem o nome aqui para ele de interface Giga03. Para ir para a rede 192000, que é essa aqui de cima, né, ele joga pela interface Giga02 ou pelo IP 10002. 10002, esse IP aqui de cima. E para ir para o IP 92200, ele joga para o Giga03. Então, nesse caso, todas as interfaces têm o mesmo custo, certo? Então, se eu for aqui para a interface de um computadorzinho aqui, né, e simular um teste de ping lá no meu CLP, vamos supor que essa máquina aqui é o CLP, né? Ela tem o IP 192.0.0.2, porque o 1 é a interface de cá, o 2 é de cá. Se a gente mandar pingar mostrando o pacote, ó, a gente vê o pacote saindo, ele vai, chega no roteador, vai no CLP, volta, vem, chegou. Maravilha, né? Então, nosso roteamento está funcionando. Só configurando o SPF, como a gente viu na aula anterior, né? Em todos os roteadores, ele está funcionando. Mas vamos simular aqui um caso onde esse link aqui é o link de rádio. E aí eu não quero usar esse link, eu quero que esse link só seja de backup. Eu quero que ele sempre utilize o caminho indo para São Paulo. E só utilize esse caminho aqui se houver uma falha. Então o que eu faço? Eu aumento o custo desse link. Então eu vou vir aqui nesse roteador, no roteador do Espírito Santo. E aí como é que eu posso fazer isso? Bom, se a gente olhar aqui na documentação, um tutorialzinho aqui. Aqui. Ó. Então, como que eu posso definir custo, né? Então, esse how-tozinho aqui da Cisco, ele fala. Então, basicamente, primeiro, o roteador, ele confere a tabela de roteamento, né? E cada protocolo, ele tem um peso específico para a rota. Então, por exemplo, o padrão do SPF é 110, do RIP é 120. Então, significa que as rotas aprendidas via SPF, elas têm prioridade sobre as do RIP. Então, elas meio que são aceitas em desfavor ao RIP, né? As rotas estáticas, elas têm peso 1. Então, no final das contas, ele vai olhar esse peso para definir qual rota ele instala, né? Então, para definir o custo, né, a primeira opção que a gente tem é fazer essa configuração baseada na banda, na largura de banda da interface. E aí a gente entraria dentro da interface lá e colocaria esse parâmetro aqui, ó, outcost reference bandwidth. E aí lá na interface a gente setaria manualmente a taxa daquela interface, por exemplo, a interface giga, a interface 100, e aí o roteador ia tomar a decisão de custo em cima da largura de banda da interface em questão, né? Mas nesse caso, eu posso ter um link de rádio que ele tem a mesma vazão que o link de fibra ótica, né, entregue, só que no caso a latência é diferente, então essa configuração não vai atender. Eu posso também setar pelo vizinho, né? Então eu entro aqui na configuração do SPF, ó, roteador SPF, e ponho que o vizinho tem tal custo, seria uma opção, né? Então eu poderia dizer aqui na minha topologia que esse vizinho aqui tem um custo maior. Mas eu vou usar o padrão aqui, que é basicamente entrar na interface e definir o custo. E esse custo tem que ser maior que 110. Né? Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui para a gente ver a política mudando. Né? Então, nesse momento, todas as interfaces têm o mesmo custo SPF, 110, né, que a gente botou 110. E agora eu vou entrar na interface Giga 002, né, conft
interface giga 020. É uma interface que a gente vai combinar aqui que é rádio. Então eu vou falar aqui, ó, IP, OSPF, host para 200. Pronto. Agora, vamos jogar aqui para o modo real time, né, para essa configuração tomar efeito. Show IP route OSPF 1. Agora, se a gente observar, ó, a rota que vai para a rede 00, que é aqui em cima, vai agora pela interface 3, porque ela tem o menor custo, certo? Então, ao invés de ir pela 2, agora ela vai pela 3. Acabou aqui? Não. Vamos testar o ping de novo no modo de simulação. Se a gente mandar um ping agora, ó, vem aqui, bate no roteador, vai para São Paulo, chega em Minas Gerais. Na volta, Minas Gerais não sabe desse custo, ele entrega pelo mesmo link. Então a gente também tem que acertar essa configuração em Minas Gerais. Então vamos aqui no roteadorzinho de Minas Gerais. Ó, vamos entrar aqui, enable, conft, interface giga, no caso aqui é a 030. 0. Vamos botar IP, coast, OSPF, coast 200. Ctrl Z. Vamos voltar aqui para o real time para a configuração tomar efeito. Senão ele fica esperando os pacotinhos. Show. IP, OSPF. OSPF. Então a gente vê aqui que a rede 192.100, 192.100 agora ela vai pela interface 10.006, né? A interface 10.006, ó, 10.006 é a de baixo, que é a giga 02 dele. Então agora, se a gente voltar para o modo de simulação e repetir o ping, ó, ele vai por cima e por baixo e volta por baixo. Então nós, né, se a gente estiver no contexto de controle de automação e tiver acesso aos roteadores, a gente pode definir essa política e ter o controle do caminho da infraestrutura. Então o SPF ele dá esse controle para a gente definir, faz a configuração dinâmica, né, com menos esforço, e dinamicamente em cima de uma política, que é definir o custo da interface, a gente aplica uma regra de negócio aqui, né? E aí, por exemplo, vamos fazer aqui, ó, o ping está acontecendo. Deixa eu ver se ele tem um parâmetro para ping. Ping. Ó, eu vou pedir para ele pingar continuamente aqui, 92002. Menos T. Não é isso? Tem que botar o menos T antes. Pronto, agora ele vai ficar mandando vários pacotes aqui, né? E vamos simular uma falha, né? Então eu vou vir aqui no roteador de São Paulo e vou pegar a interface 03 dele, ó, que não tem nada a ver com a história, que é essa interface aqui, e eu vou desligar ela com o ping aqui acontecendo, ó. Então vamos ver se eu consigo mostrar as duas janelas. Acho que eu não consigo. Aqui, ó. Então vamos lá. Desconectei, esse link falhou. Ó, o link parou. Ó, request timeout e voltou automaticamente. Ó. Então ele perdeu aqui alguns segundos de conectividade. Então houve a troca de mensagens do OSPF, os roteadores automaticamente descobriram um caminho alternativo. E repare que demora um tempo. É o tempo das mensagens do OSPF fluírem e os roteadores atualizarem suas bases. Isso é na ordem, né, de alguns segundos. Isso pode ser crítico para alguns processos, mas para o exemplo que a gente está colocando aqui de longa distância, vamos considerar que não. Se eventualmente meu processo for mais crítico, aí eu teria que ter uma redundância em camada 2. Aqui eu mostrei para vocês uma redundância em camada 3, a nível de roteamento, ok? Em camada 2, a gente vai ver numa aula futura que a gente pode fazer isso usando Spanning Tree, né? E aí usando links Ethernet puramente. Beleza?
Então, com isso, a gente fecha a ideia do roteamento dinâmico com a aplicação aí, onde a gente tem infraestrutura, ok? Então, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida aí, vocês mandem no Slack e a gente marca aí um bate-papo, ok? Um abraço e valeu!